Pessoal, nós vamos então nessa pequena aula explorar um tema específico, né? Ácidos e bases duros e macios, ou às vezes também colocado nos livros como ácidos e bases duros e moles, né? Vem do inglês, né? Hard and soft acids and bases, também conhecido como conceito de ácidos e bases de Pearson, né? Que é o sobrenome do pesquisador que desenvolveu, né? Por assim dizer, esse conceito de ácidos e bases, tá certo? Vamos lá então. Bom, ácidos e bases polarizáveis são designados moles ou macios, né, soft. Ácidos e bases não polarizáveis ou pouco polarizáveis, né, na verdade, são ditos duros, né, do inglês hard. Bom, então o conceito de ácidos e bases duros e macios, né, hard and soft, né, acids and bases, esse conceito está centrado, por assim dizer, numa propriedade física chamada polarizabilidade. Polarizabilidade, né? Esse conjunto de slides aqui foi feito utilizando slides do livro do Gary Misler, né? Química Inorgânica, quinta edição, etc. Mas nós também intercalamos aqui, né, algumas figuras outras, etc., para poder explicar melhor, né, apresentar melhor o conceito. Tá certo? Bom, mas então, ok. Espécies polarizáveis ou muito polarizáveis, enfim, apreciavelmente polarizáveis, né? São ácidos ou bases, né? Conforme seu comportamento, macios, moles, soft. E ácidos e bases não polarizáveis, né? Ou pouco polarizáveis, são ditas duras, hard. Ok. Mas então nós precisamos explicitar melhor, né? O que seja polarizabilidade. É isso que nós vamos fazer na sequência, tá certo? Mas no que diz respeito à combinação do par ácido-base, né, a seguinte constatação, que se converteu numa regra, por assim dizer, pode ser apresentada. Né? Bom, ácidos duros preferem ligar-se a bases duras e ácidos moles preferem ligar-se a bases moles. Né? Compostos mais estáveis serão formados quando o par ácido-base for né, um ácido duro com uma base dura, ou um ácido macio ou mole com uma base macia ou mole. Né? Substâncias formadas, compostos formados pela reação entre um ácido duro e uma base macia, ou uma base dura e um ácido macio, tendem a ser menos estáveis. Né? Tendem a ser menos estáveis. Isso é claro, a regra geral, né? Outros fatores, outros parâmetros podem eventualmente intervir na estabilidade do composto, etc. E, evidentemente, você pode ter exceções. Né? Mas, como regra, o par duro-duro, macio-macio, é mais estável do que um par duro-macio ou macio-duro. Tá certo? Tenhamos isso em mente, então, e passemos para o slide seguinte. Mas aí então, como vimos, né, o conceito de ácidos e bases duros e macios está grandemente centrado, ou está centrado, né, em torno aí do conceito de polarizabilidade. Né? Digamos, sem maior rigor, né, físico, matemático, etc., nós podemos, grosso modo, dizer que a polarizabilidade é uma medida da tendência, né, de deformação da nuvem eletrônica na presença de uma carga pontual positiva. Né? Eu aproximo uma carga pontual positiva de uma espécie, por exemplo, negativamente carregada, como são exemplos que nós temos aí nessa figura, né? E quanto mais deformada for a nuvem eletrônica dessa espécie negativa, quanto mais densidade eletrônica a espécie positiva conseguir atrair em direção a si, mais polarizável será essa carga negativa, essa espécie negativa. Aí nós temos, para fins de comparação, né, 3 cátions, sódio mais 1, magnésio mais 2, alumínio mais 3, frente ao mesmo ânion, o ânion cloreto. Né? E conforme nós podemos verificar, quanto maior a carga do cátion, mais ele consegue deformar, né, a nuvem eletrônica do ânion. Tá certo? E no exemplo aí da direita nós temos o mesmo cátion, alumínio mais 3, e nós temos aí 3 ânions, né? Fluoreto, cloreto e brometo. E nós podemos perceber que a nuvem eletrônica do brometo é apreciavelmente mais deformada do que a nuvem eletrônica do fluoreto. Eu vou dizer então que brometo é mais polarizável do que fluoreto. Perfeito? Evidentemente nós estamos aqui falando, né, e dando exemplos, enfim. Estamos tratando a coisa aqui de um ponto de vista
qualitativo, etc., né? Mas evidentemente há uma definição físico-matemática mais rigorosa, há equações que permitem calcular a polarizabilidade, né? Você vai encontrar aí tabelas de polarizabilidade, né, para, enfim, átomos neutros, para ânions, cátions, etc. Enfim, né, a coisa, evidentemente, o parâmetro, né, a grandeza aí física, evidentemente, ela tem uma definição física mais rigorosa, um tratamento físico-matemático adequado e é possível calcular-lhe o valor, né? Mas para o nosso interesse aqui, para os nossos propósitos, basta termos em mente isso, né? Uma espécie cuja nuvem eletrônica seja mais deformada do que outra, ou mais deformável do que de uma outra espécie, na presença de uma carga pontual positiva, será dita uma espécie mais polarizável, tá certo? Bom, passemos para o slide seguinte então. E aqui então, para fins de reforço, né, mas enfim, apenas para apresentarmos uma equação, também não há aí, né, nenhuma sofisticação matemática, né? Polarizabilidade pode ser definida como o momento, né, de dipolo induzido, enfim, né, o dipolo induzido, em função da força do campo elétrico aplicado, né? Então, o momento de dipolo nessa equação, o μ, vai ser igual a alfa vezes E. O E aí é a força do campo elétrico aplicado, alfa é a polarizabilidade, o μ aí seria o dipolo induzido, né? Mas, enfim, é uma maneira de dizer matematicamente aquilo que falamos ainda há pouco, né? Na presença, por exemplo, de uma carga pontual positiva, quanto você consegue deformar a nuvem eletrônica de uma espécie negativamente carregada, por exemplo, né? E é claro, quanto mais você deformar essa nuvem eletrônica, quanto maior a separação que você promover entre as cargas positivas e negativas, maior será o momento de dipolo induzido, né? Que dividindo pela força do campo elétrico, né, você vai ter aí uma polarizabilidade maior, tá certo? Então, grosso modo, para resumir, nuvens eletrônicas facilmente deformáveis, digamos assim, você tem uma espécie polarizável, né? Que seria um ácido ou uma base mole, macio. Uma nuvem eletrônica que seja deformada com dificuldade, por assim dizer, mais dificilmente deformável, você vai ter aí uma espécie menos, por comparação, né? Uma espécie menos polarizável. Você estaria então diante de um ácido ou uma base duro, né? Hard, ok? E aqui nós temos então, né, a referência está aí acima, tá certo? É um artigo de 2019, né, publicado em 2019, em que os autores, né, enfim, no artigo você vai ter lá, né, todo o tratamento matemático, etc. Mas, enfim, eles calcularam ali a polarizabilidade para grande parte aí dos elementos da tabela periódica, tá certo? Nós podemos ver aí, por exemplo, no grupo 1 da tabela, no grupo 2, né? Quando você desce aí ao longo do grupo, né? Os valores de polarizabilidade estão aumentando, né? Você vai ter seções ali, por exemplo, no grupo 11, né? Que é o grupo do cobre, no grupo 12, que é o grupo do zinco, né? Enfim, entre outras exceções. O elemento mais pesado do grupo, no caso do grupo 11 é o ouro, né? No caso do grupo 12 é o mercúrio. A polarizabilidade, na verdade, é menor do que a polarizabilidade do elemento que está acima, né? Mas isso é por conta aí dos efeitos das contribuições relativísticas, tá certo? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre, enfim, efeitos, contribuições relativísticas nas propriedades dos elementos, né? Você pode assistir se desejar. Mas, enfim, há exceções a essa, né? Só para resumir, não é sempre que, né, à medida que você desce aí ao longo do grupo, a polarizabilidade aumenta. Há exceções, mas via de regra é isso que acontece. E ao longo do período, vamos pegar o período aí do potássio, né, potássio, cálcio, escândio, etc. Você veja que quando passamos aí da esquerda para a direita, nesse caso do potássio para o criptônio, né, a polarizabilidade progressivamente diminui, né? Ou seja, polarizabilidade, para resumir a história, né? Polarizabilidade é também, como não, uma propriedade periódica, há certas tendências, né? E entender essas tendências é compreender melhor as propriedades dos elementos. E no caso aí, por exemplo, do que trouxemos aí, grupo 11 e grupo 12, né? Outras exceções também. Entender as exceções que acontecem também é, por certo, compreender mais e melhor as propriedades dos elementos. Mas, enfim, polarizabilidade é também uma propriedade periódica, né? Vale a pena parar aí, comparar os valores, tá certo?
tenta racionalizar, por exemplo, valores de polarizabilidade com caráter iônico de ligação ou com caráter covalente, né? Dá para estabelecer umas correlações muito interessantes, tá certo? Enfim, vale a pena aí depois com calma comparar valores e estabelecer correlações. E aí então nós temos uma tabela com alguns exemplos, né? Bases duras, bases de fronteira, né? Borderline, bases moles ou macias, né? Veja que, por exemplo, aí no caso dos aletos, né, para ficar um exemplo mais arrumadinho, didaticamente mais bem comportado, fluoreto e cloreto estão colocados aí como bases duras, brometo uma base intermediária, né, de fronteira, e iodeto uma base macia, tá certo? Tem tudo a ver aí com a variação do raio dos ânions, tá certo? Uma nuvem eletrônica mais difusa e consequentemente mais polarizável, né, no íon iodeto, e uma nuvem eletrônica mais concentrada, menos difusa e por conseguinte menos polarizável no íon fluoreto. Mais adiante, num outro slide, na verdade vão ser calculados os valores de dureza absoluta, né? E nós vamos poder ver que essa colocação do cloreto como uma base dura, com base nos valores de dureza que podem ser calculados, né? Na verdade não é uma classificação muito correta, tá certo? Mas enfim, alguns exemplos aí então de bases, né, duras, macias e de dureza intermediária. Agora então uma outra tabela, agora com exemplos de ácidos, né, ácidos duros, ácidos moles e ácidos, né, de dureza intermediária, tá certo? Conforme nós podemos ver, né, por exemplo, ficar com ferro, né, ferro mais 3 é um ácido duro, ferro mais 2 é um ácido aí de fronteira, né? Via de regra, né, cátions com elevada carga, mais 3, né, cromo mais 3, ferro mais 3, cobalto mais 3, alumínio mais 3, né? Você vai ter uma nuvem eletrônica menos difusa, né, atraída por uma carga relativamente elevada. Você vai ter uma nuvem eletrônica menos polarizável, por consequência, né, uma espécie mais dura, tá certo? Se comparar, por exemplo, cobre 2 aí é um ácido de fronteira, já cobre 1 é um ácido macio, assim por diante. Enfim, há muitas comparações aí, né, que podem ser feitas, né? Por exemplo, os elementos ali do grupo do zinco, né? Zinco mais 2 é um ácido de fronteira, né? Já cádmio 2 e mercúrio 2 são ácidos moles, enquanto o zinco mais 2 é um ácido de fronteira. Enfim, há comparações aí, né? Em princípio com base no raio, etc., né? Mas enfim, com o volume, né, da nuvem eletrônica em torno da espécie e com base na carga, né, do cátion, podem ser estabelecidas aí com certa facilidade, digamos. É perfeitamente compreensível, né, que ferro mais 3 seja um ácido mais duro do que ferro 2, por exemplo, né, que cobre 2 seja um ácido mais duro do que cobre 1. Né. Mas percebam que mesmo espécies com carga relativamente baixa, né, quer dizer, íons como lítio, sódio e potássio, carga mais 1, são ácidos duros também. Né? Então tudo tem a ver com a relação carga-raio, né? Enfim, no fim das contas a questão é a nuvem eletrônica da espécie considerada relativamente reformada, deformada, né? Com relativa facilidade ou não, né? Essa é que é a grande questão, na verdade. Né? Então, nos guiarmos simplesmente pela carga, né? Perceba que seria um equívoco, né? Que espécies como lítio mais, sódio mais e potássio mais, não obstante terem carga mais 1 apenas, são espécies duras, são ácidos duros, tá certo? Bom, mas uma coisa é nós dizermos, esse ácido é mais duro que aquele, essa base é mais dura que aquela, etc. e tal. Mas se nós pudéssemos atribuir valor, né, para essa dureza, né, calcular, né, obter um número, né, que nos permitisse ranquear realmente os ácidos e as bases em função aí dos valores de basicidade, enfim, de valores, nesse caso, melhor dizendo, de dureza absoluta que nós pudéssemos calcular, seria muito mais interessante. Né? Bom, aí nós temos as equações que nos permitem calcular a equação de baixo, né, I mais A sobre 2, nos permite calcular a eletronegatividade de Mulliken. Né? A eletronegatividade de Mulliken, também chamada de eletronegatividade absoluta, às vezes, coisas assim, enfim. Que ao lado da eletronegatividade de Pauling, né, são as duas escalas mais conhecidas, embora a de Pauling normalmente seja a mais utilizada. Né? A eletronegatividade de Pauling é calculada com base em valores médios de energia de ligação, etc. E tal.
E a eletronegatividade na escala de Mulliken, não confundir com o Millikan, da experiência de Millikan, da gota de óleo, né? Para determinar a relação carga-massa do elétron, etc. Né? Isso aí é Mulliken, algo assim a pronúncia com MU, né? Começa com MU, não é Millikan, tá certo? Mas enfim, na escala de eletronegatividade de Mulliken, e a energia de ionização, A é a afinidade eletrônica. Soma divide por 2, vai ser o valor da eletronegatividade. A grandeza A que aparece na equação de cima, I menos A sobre 2, é justamente a chamada dureza absoluta, que é o que nos interessa aqui, né? Calcular a dureza, tá certo? Normalmente esses valores terminam sendo expressos em elétron-volts, né? EV. Lembrar que um elétron-volt é 96,487 kJ por mol. Você pode converter isso em kJ por mol se quiser. Né? Mas, digamos, por praxe, né? Normalmente os valores são expressos em elétron-volts, tá certo? Então, I mais A sobre 2, né? É a eletronegatividade. Tem uma tabela mais adiante, a gente vai comentar, tá certo? Com alguns valores calculados. E I menos A sobre 2 é a dureza absoluta. Então, são dois parâmetros aí, duas grandezas bastante intimamente, né, relacionadas, tá certo? E aqui, para fins de comparação, nós temos aí para, né, flúor, cloro, bromo e iodo, né, a, a comparação da diferença de energia entre os orbitais de fronteira. Né? Quem não tiver lembrado, né, dá uma revisada em teoria dos orbitais moleculares. Né? Mas o chamado HOMO aí, né, o Highest Occupied Molecular Orbital, o orbital ocupado de energia mais alta, né, e o chamado LUMO, né, LUMO, Lowest Unoccupied Molecular Orbital, o orbital não ocupado de energia mais baixa. Os dois em conjunto são chamados orbitais de fronteira. E o que nós podemos observar nessa figura é, quanto maior a diferença de energia entre o HOMO e o LUMO, maior a dureza da espécie que está sendo considerada. Tá certo? E quanto menor essa diferença, né, menor a dureza. Né? Ou seja, quanto maior a diferença de energia entre o HOMO e o LUMO, mais dura é a espécie e, consequentemente, menos polarizável ela é. Ou o contrário, né? Menos polarizável ela será e, por conseguinte, será um ácido ou uma base mais dura. E quanto menor a diferença de energia entre o HOMO e o LUMO, né? Entre os dois orbitais de fronteira, mais polarizável ela será e, por conseguinte, menos dura ou mais macia será essa espécie, será esse ácido ou essa base. Tá certo? E aí então nós temos diagramas de energia, né, da teoria dos orbitais moleculares. Do lado esquerdo, você teria o diagrama de nível de energia para um ácido duro e uma base dura, né, que interagem formando um par ácido-base. Do lado direito, você tem diagrama de nível de energia, um diagrama hipotético, né, digamos assim, idealizado, enfim, um diagrama genérico. Né? Do lado direito, então, você tem diagramas, ou um diagrama, né, enfim, para um ácido mole e uma base mole interagindo, formando um par ácido-base. Conforme nós já sabemos, né, as espécies mais estáveis são formadas por duro-duro, macio-macio. Um ácido duro reagindo com uma base dura e um ácido macio reagindo com uma base macia. Os pares duro-macio ou macio-duro tendem a ser menos estáveis. E por que isso? Né? E aí nos reportamos à figura anterior. Num ácido duro ou numa base dura, você vai ter uma comparativamente, né, grande diferença de energia entre os orbitais de fronteira. Num ácido ou numa base macios, você terá comparativamente uma pequena diferença de energia entre os orbitais de fronteira. Ora, se eu vou combinar, né, por assim dizer, os orbitais moleculares do ácido e da base, né, para formarem os orbitais moleculares do par ácido-base, evidentemente, quanto mais próximos em termos de energia estiverem essas duas espécies, os seus orbitais moleculares, mais efetiva será essa combinação. Né? É por isso que o par duro-duro ou macio-macio forma uma combinação mais estável, vai formar, né, enfim, um composto, né, na prática, né, no mundo real, vai formar um composto mais estável. Né? Porque aí eu vou ter, no caso do par duro-duro ou no caso do par macio-macio, duas espécies cuja diferença de energia entre os orbitais de fronteira são próximas, tanto no par duro-duro quanto no par macio-macio. A combinação, né, matemática, né, dessas funções de onda, digamos, né, é mais efetiva, né,
ou se nós quisermos pensar em termos de sobreposição de orbitais, a sobreposição desses orbitais será mais efetiva, dá para pensar dessa forma também, tá certo? Tentando formar aí uma imagem mental, tá certo? Vamos em frente então. E aqui então nós temos uma outra figura, que não é do livro do Gary Misler, né? Mas que ilustra, talvez de uma maneira um pouco mais simples, a mesma situação que foi ilustrada anteriormente, né? Então você vai ter aí umas sobreposições mais efetivas, né? Interações mais fortes, né? Sobreposições mais efetivas, interações mais fortes, né? Quando você tiver espécies aí de durezas, enfim, ou de maciez, conforme queira se raciocinar, comparáveis, né? Quando você tiver uma espécie dura interagindo com uma macia ou vice-versa, você terá aí interações menos efetivas, né? Diferenças de energia, né? E aí ficou até um pouco melhor ilustrado, né? Quer dizer, se eu considero que uma vez formada a ligação entre o ácido e a base, né? Eu vou ter aí um par ou pares de elétrons, como seja, ocupando um orbital molecular formado, né, a partir da combinação dos orbitais moleculares do ácido e da base. Quanto maior for a diferença de energia entre o orbital molecular ligante, por exemplo, né, do par ácido-base formado e os orbitais que foram utilizados na sua combinação, ou melhor dizendo, os orbitais que foram combinados para a sua formação, no caso aí orbitais moleculares do ácido e orbitais moleculares da base, né? Quanto maior for essa diferença de energia entre esses orbitais, né, moleculares do ácido e da base e o orbital molecular ligante do par ácido-base, né, evidentemente mais estável vai ser a espécie formada. É isso que você tem aí no lado esquerdo, né, par duro-duro, e no centro um par macio-macio. Já na extrema direita, um par aí duro-macio, né? Você veja que, comparando ali o diagrama de nível de energia, a diferença de energia entre os orbitais moleculares do ácido e da base isoladamente para o orbital molecular ligante formado a partir da combinação desses orbitais, a diferença de energia é menor. Quer dizer, o saldo energético, digamos assim, né, é menor no caso da combinação de um par duro-macio ou macio-duro, do que no caso da combinação de um par duro-duro, macio-macio. Enfim, esses diagramas, talvez melhor até do que o anterior, ilustram, né, o porquê dessa maior estabilidade termodinâmica, né, de um par ácido-base formado entre ácidos e bases que são duros, ou entre ácidos e bases que são macios, em comparação aos pares duro-macio ou macio-duro. Ok? Vamos em frente. Bom, e aqui então nós temos aí alguns valores, né, de eletronegatividade de Mulliken e de dureza absoluta calculados aí para alguns cátions e para alguns ânions. Tá certo? Então, por exemplo, quando eu comparo aí lítio mais, sódio mais e potássio mais, não tenho qualquer dúvida. Os três, naquela tabela que nós vimos lá atrás, né, lítio, sódio e potássio mais, estavam ranqueados ali, como elencados, melhor dizendo, como ácidos duros. Mas perceba que lítio, né, 35,2 elétron-volts, sódio mais, lítio mais, né, 35,2 elétron-volts, sódio mais 21,08 e potássio mais 13,64 elétron-volts. Então, o lítio mais é apreciavelmente mais duro do que sódio mais, que por sua vez é apreciavelmente mais duro do que potássio mais, né? E essa tendência aí está acompanhando simplesmente, né, a variação dos raios, tá certo? Quando comparamos os aletos, né, fluoreto, cloreto, brometo e iodeto, lá no final da tabela, fluoreto 7,01, cloreto 4,7, brometo 4,24 e iodeto 3,70. Né? Então não há dúvida aí que dos aletos, né, o fluoreto, dos quatro aletos aí, o fluoreto é a base mais dura. Né? Mas aquilo que a gente mencionou lá atrás, né, naquela tabela lá, qualitativa e tal, né, cloreto está colocado junto com fluoreto como sendo uma base dura. Mas percebam que pelos valores, né, 7,01, 4,70, 4,24, cloreto na verdade tem uma dureza muito mais próxima de brometo do que de fluoreto. Né? Então seria muito mais apropriado classificar cloreto como sendo uma base de fronteira e não como uma base dura. Né? Colocar fluoreto junto com cloreto, na verdade, com base, né? Enfim, tendo os valores aí de dureza absoluta calculados, nós verificamos que não é apropriado. Tá certo? Aí tem os valores de energia de ionização, eletroafinidade, né? Da esquerda para a direita.
depois eletronegatividade de Mulliken e, por fim, os valores de dureza absoluta, né? Então, os valores já estão aí na tabela. Você pode refazer os cálculos e vai constatar que os valores de dureza e de eletronegatividade realmente são esses, tá certo? E aqui, então, para finalizar, né, esse é o último slide, tem de novo aquela tabela, né, com ácidos duros, de fronteira e macios, né, e tem uma tabela de outra parte desse capítulo, né, que é o capítulo 6 do livro do Gary Misler, que trata aí de ácidos e bases, mas ele está falando de ácidos e bases de Bronsted. Mas vamos lá, dá para fazer outras comparações também, tá certo? Mas vamos ficar aí, né, para ficar mais claro, com ferro 3 e ferro 2. Bom, ferro 3 está ali, né, como um ácido duro, perfeito. Ferro 2 é um ácido de fronteira, né? Na parte de baixo aí desse slide aparece 12,08 elétrons-volts para ferro 3 e 7,24 elétrons-volts para ferro 2. Esses são os valores de dureza absoluta, né, para ferro 3 e para ferro 2. Então não há qualquer dúvida que ferro 3 é um ácido mais duro do que ferro 2. Né? Mas quando nós falamos aí em dureza de Bronsted-Lowry, né, a capacidade de doar prótons, ou, nesse caso, né, a capacidade de liberar prótons em solução, uma vez dissolvido, né, se eu tomar, sei lá, cloreto de ferro 3 e dissolver em água, e cloreto de ferro 2 e dissolver em água, ambas as soluções serão ácidas. Perceba-se que o Ka do ferro 3 é 6,7 vezes 10 a menos 3. Já o Ka do ferro 2 é bem menor, né? 5 vezes 10 a menos 9. Né? Quanto menor o Ka, mais fraco o ácido. Não há qualquer dúvida que ferro 2 é um ácido apreciavelmente mais fraco do que ferro 3. Né? Isso se correlaciona com os valores de dureza, né? Quer dizer, os valores de Ka têm uma relação com os valores de dureza. Valeria até a pena, né? Para um certo número de cátions, né? Colocar em gráfico dureza versus, aliás, valor de Ka como função do valor de dureza, né? E comparar, por exemplo. Possivelmente nós vamos ter uma correlação aí bastante interessante. Mas é para mostrar que os valores de Ka, né? E aí nós estamos considerando a acidez de Bronsted, estão perfeitamente coerentes, né? Correlacionados com os valores de dureza absoluta, o conceito de ácido e base duros e macios de Pearson, tá certo? E a figura que aparece aí do lado, na extrema, né, no canto inferior direito, é para ilustrar. Se você dissolver ferro 3 em água, vale para ferro 2 também, né? Então o íon não estará livre em solução, ele estará solvatado, ou no caso né, da água estará hidratado, né, especificamente. Então, formando aí um composto octaédrico. O que acontece? A dureza do ferro 3 é bem maior do que a do ferro 2. Né? E por que a solução torna-se ácida? Né? Atraindo densidade eletrônica do oxigênio da água para si, o cátion, ferro 2 ou ferro 3, enfraquece a ligação oxigênio-hidrogênio e com isso facilita a ruptura dessa ligação e com isso, por conseguinte, facilita que cátions, né, H+, ou H3 ou mais, conforme queiramos escrever, passem a existir em solução numa quantidade maior do que existem na água pura. Né? Por isso que a solução torna-se ácida. Né? E evidentemente, quanto maior a carga desse cátion, mais ele vai atrair densidade eletrônica para si. Quanto maior a carga do cátion, menos polarizável ele é, mais duro ele é, mais densidade eletrônica do oxigênio ele vai atrair para si, mais ele vai enfraquecer a ligação oxigênio-hidrogênio, mais fácil se tornará a ruptura dessa ligação, por conseguinte, maior será a quantidade de íons H+, que ficarão livres, né, entre aspas, em solução, na verdade estarão também hidratados, mas enfim, você vai aumentar a concentração de íons H+, né, na solução. No caso de ter ferro 3, vai aumentar em uma quantidade maior do que aumentará no caso de uma solução de ferro 2, ilustrando que você pode medir o pH, evidentemente, né? Preparar, por exemplo, duas concentrações de mesma solução, sei lá, cloreto de ferro 2, cloreto de ferro 3, né? E você vai verificar que a solução de cloreto de ferro 3 realmente é mais ácida, tá certo? Enfim, mostrando aí que a acidez, né, de Bronsted-Lowry, os valores de Ka, etc., se correlacionam perfeitamente, né? Não há qualquer contradição com relação ao conceito de ácidos e bases duros e macios e com relação aos valores de dureza absoluta que podem ser calculados. Tá certo? Enfim, há muito mais, é claro, é um tema bastante vasto, bastante rico. Né? O conceito de ácidos e bases duros e macios é um conceito, digamos, bastante poderoso. Né? Tem um poder
de explicativo e preditivo bastante grande em química inorgânica, em química analítica, né? Em gravimetria, né? Por que que esse cátion precipita aquele ânion, mas não precipita aquele outro, né? Por que que esse cátion forma com aquele ânion um composto com KPS ou com, enfim, solubilidade molar bem mais baixa do que com aquele outro, né? Aquela sequência lógica muitas vezes utilizada em química analítica qualitativa, né? Aquelas marchas, né, para precipitação de cátions e ânions, né? Por que que a sequência é aquela? Por que que esse cátion precipita aquele ânion ou não? Por exemplo, é algo que pode ser grandemente explicado, racionalizado e, né, com o conceito de ácidos e bases duros e macios, que se aplica também, embora os exemplos que nós pegamos aqui, né, sejam essencialmente da química inorgânica, mas o conceito de ácidos e bases duros e macios aplica-se também a compostos orgânicos. Então é um conceito realmente bastante poderoso, né, e é um conceito que não é explorado, né, lá no ensino médio, conceitos de Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis e tal. Nós vimos e costumamos ver lá desde o ensino médio, né, mas esse é um conceito novo, por assim dizer, né, que só vai aparecer aí nos livros universitários e é realmente um conceito, uma definição de ácidos e bases muito poderosa, muito aplicável, né, com um poder explicativo e preditivo bastante grande. Então, há muito mais do que dissemos aqui a dizer sobre ácidos e bases duras e macios, mas com uma introdução, tendo que está bom por aqui, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo slide, até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Muito obrigado.